Depois do tombo atrás do tombo, do circuit breaker atrás do circuit breaker no começo da quarentena, e foi muito difícil falar essa frase, então assista esse vídeo até o final. As bolsas do mundo todo têm reagido bem em algumas semanas de maio e até de abril. E o que a gente se pergunta em meio a tudo isso? Será que tem setor, alguma ação que seja mais resistente, mais blindada, mais imune ao novo coronavírus? É disso que eu vou falar hoje. Assiste o conteúdo depois da abertura. Alô, para você que está chegando no Economy, que já nos acompanha, obrigada pelo carinho. Agora, se você não nos acompanha, o que você faz? Você já segue a gente nas redes sociais, a gente está em tudo quanto é rede. As redes estão lá na descrição do YouTube, assim como o nosso WhatsApp, onde a gente envia notícia fresquinha todo dia. E qual que é o assunto hoje? Hoje, o Economic é a tradução da economia e do mercado financeiro. Será que tem alguma ação que é mais imune ao novo coronavírus? Hoje eu e Yolanda Fordeloni, economista aqui do Economic, eu falei tudo ao contrário hoje. Se vocês acompanham outros vídeos, vocês vão ver que geralmente eu me apresento, depois falo o tema, falei tudo ao contrário, não tem problema. Hoje eu vou falar disso. Bora lá! Por que falar de ação é tão importante nesse momento? Muita, mas muita pessoa física entrou na bolsa no último ano. Para você ter uma ideia, em março, a B3 divulgou o relatório falando que foram 2,24 milhões de pessoas físicas na bolsa, o que é uma alta de 15% em relação ao mês anterior e um recorde para qualquer período da história do mercado acionário aqui no Brasil. Então é muito importante falar de ação, e se você também está pensando em entrar no mercado financeiro, é interessante você, obviamente, analisar as perspectivas das empresas e talvez adquirir algumas empresas que sejam menos arriscadas, mais imunes a esse efeito Covid nos próximos meses. E o primeiro setor que eu destaco aqui é o setor de proteínas. Recentemente, a corretora XP reforçou a recomendação em 3 ações desse setor: BRF, Marfrig e JBS. Isso porque elas são fortes exportadoras, e com essa alta muito intensa do dólar, que chegou aí a ultrapassar R$6 nos piores momentos, é previsto que a receita dessas empresas sejam impactadas positivamente, afinal elas estão atreladas fortemente ao dólar. Para a JBS, a perspectiva de possibilidade de ganho aí, de acordo com o preço-alvo, está na faixa de 60%, e nas outras duas ações, Marfrig e BRF, a perspectiva é de 30%. Já estou até fazendo assim, ó, bastante grana. Além de toda essa questão que a receita está atrelada ao dólar, deve subir, tem um outro ponto importante: o consumo de carne tem crescido. Para você ter uma ideia, nos 4 primeiros meses do ano, o consumo de carne bovina no mundo cresceu 8%, o que é muito positivo para a JBS, que inclusive tem fábrica lá nos Estados Unidos. E no Brasil, a perspectiva é de que o consumo de carne de frango aumente, já que é uma carne mais barata. E afinal, muita gente perdeu renda nessa quarentena, inclusive eu. Segundo setor mais imune ao coronavírus, o setor de farmácia. E não é porque eles têm álcool em gel. Turunts. A Drogasil viu o lucro crescer 45% no primeiro trimestre. Aí você me fala, bom, mas a pandemia começou aqui no Brasil, a quarentena começou no dia 16 de março, né, naquela semana, o que significa que só pegou o fim do trimestre da farmácia. Mas ainda assim, a empresa, ao reportar o lucro, afirmou que nas últimas 2 semanas de março, o impacto de vendas foi tão grande que, palavras delas, as vendas foram significativamente acima do normal, quando comparadas às 2 semanas anteriores, antes da restrição de circulação de pessoas. Então, as 2 últimas semanas de março foram fundamentais. O que aumentou, afinal, no consumo de farmácia? Então, no pico, o maior consumo foi por produtos relacionados à higiene, então álcool em gel, sabonete, esse tipo de coisa. Mas além do álcool em gel, também teve um aumento da procura por medicamentos que não precisam de prescrição e que são relacionados à época de inverno. Afinal, a gente não tem uma cura para o Covid, a gente não tem uma vacina, e o que os médicos têm recomendado, se o coronavírus
não for tão forte, não se manifestar de maneira tão forte em você, que você trate como se fosse uma gripe comum. Se essa tendência vai permanecer nos próximos meses, no segundo semestre, ninguém sabe, mas o fato é que a própria McKinsey, uma consultoria famosa aí, internacional, já recomendou, o setor farmacêutico comentou que é um setor que vai ser fortemente impactado positivamente por toda essa crise da saúde do coronavírus. Terceiro e último setor, varejo e alimentos. E aqui eu incluo não só varejo de eletrônicos, de imóveis, né, como é o caso de Magazine, Via Varejo, como também varejo de alimentos. Pão de açúcar. As vendas online cresceram e se você não viu o vídeo sobre novos hábitos de consumo, novos hábitos do nosso dia a dia, vou deixar o vídeo aqui. E o fato é que quem está melhor adaptado a esse cenário vai se dar bem. A Morgan Stanley, inclusive, já recomendou as ações da B2W. A B2W, que é uma varejista que tem 100% dos negócios digitais. No caso da Magazine Luiza, os negócios não são tão digitais assim, mas 50% das vendas já acontecem no online. Então, entre as varejistas mais tradicionais, é uma varejista que também já está bem posicionada nessa nova realidade. Agora, cabe a mim falar o que você precisa comprar? Não, né? Cabe a você avaliar essas e outras empresas, ver quais você realmente acredita, quais você acha que tem boas perspectivas aí para os próximos meses, anos, a depender da sua estratégia de investimento. E cabe a você também se inscrever no Economic, compartilhar esse conteúdo com seu amigo que está pensando em investir na bolsa ou que já entrou nesse tiro da boiada aí, já entrou na bolsa nos últimos tempos. E, enfim, compartilha esse vídeo, ajuda nós, porque aqui é conhecimento e conhecimento é sempre uma saída.